Fala pessoal, massa de palpites para mais um dia de palpites esportivos. Para começarmos, vamos com a Liga do Egito, onde temos a equipe do Zamalek enfrentando a equipe do Aras El Oud. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Zamalek, empatou 2 e venceu 3. A equipe do Zamalek é a quarta colocada com 14 pontos ganhos. Já a equipe do Aras El Oud, nos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1, empatou 2 e venceu 2. Nos últimos 5 confrontos essas duas equipes, houve 5 vitórias pela equipe do Zamalek. A equipe do Aras El Oud é a 16ª colocada com 6 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, casa, Zamalek para vencer. Liga da Arábia Saudita, temos a equipe do Al Hilal enfrentando a equipe do Al Fateh. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Al Hilal, perdeu 1 e venceu 4. A equipe do Al Hilal é a primeira colocada com 37 pontos ganhos. Já a equipe do Al Fateh, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1 e perdeu 4. A equipe do Al Fateh é a 18ª colocada com 6 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols. Partida acima de 2,5. Na Liga da Arábia Saudita, temos a equipe do Al Ittihad enfrentando a equipe do Al Ahly. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Al Ittihad, empatou 1 e venceu 4. A equipe do Al Ittihad é a segunda colocada com 37 pontos ganhos. Já a equipe do Al Ahly, nos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3 e venceu 2. A equipe do Al Ahly é a 13ª colocada com 14 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 3 vitórias pela equipe do Al Ittihad, 1 empate e 1 vitória para a equipe do Al Ahly. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa, Al Ittihad para vencer. Copa de Israel, temos a equipe do Al-Fa enfrentando a equipe do Tel Aviv. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Haifa, perdeu 2 e venceu 3. A equipe do Haifa é a quinta colocada com 27 pontos ganhos. Já a equipe do Tel Aviv, da segunda divisão do campeonato israelense, dos últimos 5 partidas venceu todas as suas 5 partidas. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Al-Fa, 1 empate. E a equipe do Tel Aviv é a terceira colocada do campeonato israelense da segunda divisão com 38 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols. Partida acima de 1,5. Copa do Rei da Espanha, temos a equipe do Atlético de Bilbao enfrentando a equipe do Osasuna. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético de Bilbao, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Pelo Campeonato Espanhol, a equipe do Atlético de Bilbao é a quarta colocada com 36 pontos ganhos. Já a equipe do Osasuna, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2, perdeu 2 e venceu 1. A equipe do Osasuna é a 11ª colocada com 25 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Atlético de Bilbao, 1 empate e 1 vitória para a equipe do Osasuna. Melhor opção para essa Copa do Rei da Espanha, vamos de casa, Atlético de Bilbao para vencer. Copa do Rei da Espanha, temos a equipe do Real Sociedade enfrentando a equipe do Rayo Vallecano. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Real Sociedade, perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. A equipe do Real Sociedade pelo Campeonato Espanhol é a 7ª colocada com 28 pontos ganhos. Já a equipe do Rayo Vallecano, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 2 e empatou 3. A equipe do Rayo Vallecano pelo Campeonato Espanhol é a 9ª colocada com 25 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Real Sociedade, 2 empates e 1 vitória para a equipe do Real Vallecano. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa, Real Sociedade para vencer. Premier League, campeonato inglês, temos a equipe do Ipswich enfrentando a equipe do Brighton. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Ipswich, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. A equipe do Ipswich é a 17ª colocada com 16 pontos ganhos. Já a equipe do Brighton, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 1 e empatou 4. A equipe do Brighton é a 11ª colocada com 28 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes,
houve uma vitória para a equipe do Ips, 3 empates e uma vitória para a equipe do Brighton. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols, partida acima de 1,5. Copa da Bélgica, temos a equipe do Anderlecht enfrentando a equipe do Antwerp. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Anderlecht, perdeu 3 e venceu 2. A equipe do Anderlecht pelo Campeonato da Bélgica é a quinta colocada com 33 pontos ganhos. Já a equipe do Royal Antwerp, nos últimos 5 jogos disputados, empatou 3 e venceu 2. A equipe do Royal Antwerp é a quarta colocada com 33 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Anderlecht, um empate e uma vitória para a equipe do Royal Antwerp. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de partida de gols, partida acima de 1,5. Premier League, campeonato inglês. Temos a equipe do Manchester United enfrentando a equipe do Southampton. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Manchester United, empatou 1, venceu 1 e perdeu 3. A equipe do Manchester United é a 15ª colocada com 23 pontos ganhos. Já a equipe do Southampton, dos últimos 5 jogos disputados, também perdeu 3, também venceu 1 e também empatou 1. A equipe do Southampton é a 20ª colocada com 6 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Manchester United, 3 empates. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa. Manchester United para vencer. Copa do Rei da Espanha, temos a equipe do Real Madrid enfrentando a equipe do Celta de Vigo. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Real Madrid pelo Campeonato Espanhol, perdeu 1 e venceu 4. A equipe do Celta de Vigo perdeu 2 e venceu 3. A equipe do Real Madrid pelo Campeonato Espanhol é a 2ª colocada com 43 pontos ganhos. Já a equipe do Celta de Vigo pelo Campeonato Espanhol é a 12ª colocada com 24 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve 5 vitórias para a equipe do Real Madrid. Acredito eu, mesmo sendo uma Copa do Rei da Espanha, que a equipe do Real Madrid sairá vitoriosa. Vamos de casa, Real Madrid para vencer. Bilhete pronto com as seguintes sugestões: Al Hilal vs Al Fateh, partida acima de 2,5. Al Ittihad vs Al Red, casa, Al Ittihad para vencer. Anderlecht vs Antwerp, partida acima de 1,5. Manchester United vs Southampton, casa, Manchester United para vencer. Real Madrid vs Celta de Vigo, casa, Real Madrid para vencer.